O cristianismo começou com a vida e os ensinamentos de Jesus de Nazaré, um judeu da Galiléia que viveu no início do primeiro século. Jesus pregava sobre o reino de Deus, amor ao próximo, perdão e justiça. Seus ensinamentos estão registrados nos evangelhos do Novo Testamento. Ele também realizou muitos milagres, como curas e ressurreições, e usou parábolas para transmitir lições morais e espirituais. Jesus foi condenado à morte por crucificação sob a autoridade de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Por volta de 30 a 33 d.C., seus seguidores acreditam que ele ressuscitou dos mortos 3 dias após sua crucificação, um evento central para a fé cristã. Os apóstolos. Após a ascensão de Jesus, os 12 apóstolos, incluindo Pedro, João e Tiago, assumiram a liderança na propagação de sua mensagem. Paulo de Tarso, inicialmente um perseguidor dos cristãos, teve uma conversão dramática e se tornou um dos mais influentes propagadores do cristianismo. Ele escreveu várias epístolas que são parte do Novo Testamento e fundou diversas comunidades cristãs na Ásia Menor e na Europa. Os apóstolos viajaram extensivamente para pregar o Evangelho. Paulo, por exemplo, realizou várias viagens missionárias e estabeleceu igrejas em cidades como Corinto, Éfeso e Filipos. Suas cartas às igrejas fornecem orientações teológicas e práticas e são uma parte crucial do Novo Testamento. As primeiras comunidades cristãs. A primeira comunidade cristã foi formada em Jerusalém, liderada por Tiago, irmão de Jesus. Os primeiros cristãos viviam em comunhão, partilhando seus bens e reunindo-se regularmente para oração, leitura das Escrituras e celebração da Eucaristia. À medida que a mensagem cristã se espalhava, outras comunidades surgiam em cidades do Império Romano, como Antioquia, onde seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. A vida comunitária dessas primeiras igrejas envolvia a criação de estruturas de liderança, como bispos, presbíteros e diáconos, para administrar e guiar os fiéis. A perseguição aos cristãos. Os cristãos enfrentaram oposição tanto de líderes judeus quanto romanos. Estevão é considerado o primeiro mártir cristão, apedrejado por blasfêmia. As perseguições romanas eram inicialmente esporádicas, mas se intensificaram sob imperadores como Nero, que culpou os cristãos pelo grande incêndio de Roma em 64 d.C., e Diocleciano, que lançou uma das mais severas perseguições no final do século III. As razões para a perseguição incluíam a recusa dos cristãos em adorar os deuses romanos e o imperador, o que era visto como uma ameaça à unidade e segurança do império. Além disso, a crescente influência social dos cristãos e suspeitas de práticas secretas e subversivas aumentaram a hostilidade contra eles. Muitos cristãos foram executados por sua fé, tornando-se mártires. Seus testemunhos inspiraram outros cristãos e fortaleceram a fé da comunidade. Mas a situação dos cristãos mudou dramaticamente com o Edito de Milão, emitido pelos imperadores romanos, Constantino e Licínio, em 313 d.C. Esse edito concedeu liberdade religiosa a todas as pessoas e direitos legais aos cristãos, pondo fim às perseguições oficiais. Constantino foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo, teve um papel crucial nesse processo. O Edito de Milão permitiu que o cristianismo começasse a se consolidar como uma religião reconhecida no Império Romano. Eventualmente, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império sob o imperador Teodósio no final do século IV. Era Constantina. 313-476 d.C. Legalização e crescimento do cristianismo. Com o Edito de Milão em 313 d.C., os imperadores romanos Constantino e Licínio concederam liberdade religiosa, permitindo aos cristãos praticar sua fé sem medo de perseguição. Esse foi um marco significativo na história do cristianismo, que se consolidou ainda mais quando Constantino, o Grande, se tornou o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Constantino o Grande desempenhou um papel crucial na história do cristianismo. Em 312 d.C., antes da Batalha da Ponte Milvia, ele teve uma visão de uma cruz com a inscrição In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Inspirado por essa visão, ele venceu a batalha e, eventualmente, se converteu ao cristianismo. Em 325 d.C., Constantino convocou o primeiro concílio de Niceia,
uma assembleia de bispos de todo o mundo cristão, com o objetivo de resolver disputas doutrinárias e unificar a fé cristã. O concílio resultou no Credo Niceno, uma declaração de fé que reafirmou a divindade de Jesus Cristo e condenou o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Concílios ecumênicos. Os concílios ecumênicos foram reuniões de líderes cristãos destinadas a resolver questões doutrinárias e manter a unidade da Igreja. Além do primeiro concílio de Nicéia, outros concílios importantes ocorreram durante a era constantina e os séculos seguintes. Concílio de Éfeso, 431 d.C. Este concílio abordou a controvérsia nestoriana, que dividia a natureza de Cristo em duas pessoas separadas, uma divina e uma humana. O concílio declarou que Cristo era uma única pessoa com duas naturezas inseparáveis, divina e humana, e afirmou que Maria poderia ser chamada de Theotokos, Mãe de Deus. Concílio de Calcedonia, 451 d.C. Este concílio foi convocado para resolver a controvérsia monofisita, que afirmava que Cristo tinha apenas uma natureza divina, negando a plena humanidade de Jesus. O concílio proclamou a definição calcedoniana, que afirmou que Jesus Cristo possui duas naturezas, divina e humana, em uma única pessoa sem confusão ou mudança. Impacto dos concílios. Os concílios ecumênicos foram fundamentais para estabelecer a ortodoxia cristã e resolver disputas teológicas que ameaçavam dividir a Igreja. Eles ajudaram a definir doutrinas centrais sobre a natureza de Cristo e a Trindade, e suas decisões foram aceitas como autoritativas pela maioria das comunidades cristãs. Crescimento e expansão do cristianismo. Durante a era constantina, o cristianismo não só ganhou legitimidade, mas também cresceu em influência e número de seguidores. Igrejas e basílicas foram construídas em todo o Império Romano, muitas vezes com o patrocínio imperial. Constantino fundou a nova capital, Constantinopla, que se tornou um importante centro cristão. O apoio imperial ao cristianismo levou a um crescimento significativo das comunidades cristãs e à integração da Igreja na estrutura do Império Romano. O clero cristão começou a desempenhar papéis importantes na sociedade, e a Igreja se tornou uma instituição poderosa e influente. A Idade Média, que se estendeu de 476 a 1500 d.C., foi um período crucial para a formação e consolidação do cristianismo na Europa. Após a queda do Império Romano Ocidental em 476 d.C., a Igreja Católica Romana tornou-se a instituição mais importante, influenciando todos os aspectos da vida, política, cultura e social. Durante esse período, um dos desenvolvimentos mais importantes foi o movimento monástico. Mosteiros e conventos tornaram-se centros de aprendizado. São Bento de Núrcia, um dos principais responsáveis por esse movimento, fundou a Ordem dos Beneditinos e escreveu a Regra de São Bento. Essa regra estabelecia diretrizes claras sobre como os monges deviam viver, enfatizando a importância da oração, do trabalho e do estudo. Mosteiros beneditinos foram construídos por toda a Europa. Neles, os monges se dedicavam a copiar e preservar manuscritos antigos, o que ajudou a manter o conhecimento vivo durante um período de turbulência e incerteza. A vida monástica seguia uma rotina diária de oração, conhecida como a liturgia das horas, trabalho manual e estudo. Os monges dedicavam suas vidas a Deus e ao serviço comunitário, ajudando a preservar a fé e a cultura cristã. Além de preservar manuscritos, os mosteiros beneditinos ofereceram importantes contribuições à sociedade. Eles serviam como centros de educação, onde ensinavam leitura, escrita e outros conhecimentos. Os monges cuidavam dos pobres e dos doentes, oferecendo assistência médica e caridade. Além disso, os mosteiros também ajudaram no desenvolvimento da agricultura e na economia local, introduzindo novas técnicas agrícolas e apoiando o crescimento das comunidades ao seu redor. Cristianização da Europa. Durante a Idade Média, o cristianismo se espalhou por toda a Europa, graças ao trabalho de missionários dedicados. São Patrício, por exemplo, desempenhou um papel fundamental na cristianização da Irlanda, estabelecendo igrejas e convertendo os povos celtas ao cristianismo. Na Alemanha, São Bonifácio, conhecido como o apóstolo dos germanos, foi um missionário importante. Ele organizou a igreja na região, fundou mosteiros e trabalhou para converter os povos germânicos ao cristianismo.
Esses missionários não apenas espalharam a fé cristã, mas também ajudaram a integrar as diversas culturas europeias em uma comunidade cristã mais unificada. Cisma Oriental-Ocidental, 1054. Um evento significativo na história da Igreja durante a Idade Média foi o Cisma Oriental-Ocidental em 1054, que dividiu a cristandade em duas grandes tradições, a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. As tensões entre as igrejas ocidental e oriental aumentaram ao longo dos séculos devido a diferenças teológicas, litúrgicas e políticas. O ponto culminante foi em 1054, quando o Papa Leão IX e o Patriarca de Constantinopla, Miguel Celulário, excomungaram um ao outro, formalizando a divisão. A Igreja Católica Romana, centrada em Roma, seguia o Papa como líder supremo, enquanto a Igreja Ortodoxa Oriental, centrada em Constantinopla, tinha uma estrutura mais descentralizada, com patriarcas liderando igrejas nacionais. Cruzadas, de 1096 a 1291. As Cruzadas foram uma série de expedições militares organizadas pela Igreja Católica para recuperar a Terra Santa dos muçulmanos. A primeira cruzada foi convocada pelo Papa Urbano II em 1095, com o objetivo de ajudar o Império Bizantino contra os turcos seljúcidas e recuperar Jerusalém. As cruzadas tiveram múltiplos objetivos, religiosos, políticos e econômicos. Os cruzados buscavam defender a cristandade, ganhar terras e riquezas e aumentar o poder político da Igreja. Apesar de algumas vitórias iniciais, como a conquista de Jerusalém na Primeira Cruzada, as cruzadas posteriores foram menos bem-sucedidas. A Quarta Cruzada, por exemplo, desviou-se para saquear Constantinopla, exacerbando as tensões entre as igrejas ocidental e oriental. Impacto das Cruzadas. As cruzadas tiveram um impacto profundo na Europa e no Oriente Médio. Elas estimularam o comércio e a troca cultural entre o Oriente e o Ocidente, introduzindo novas ideias, tecnologias e produtos. No entanto, também causaram destruição e agravaram as tensões entre cristãos, muçulmanos e judeus. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar aquele like, comentar e compartilhar. Obrigado e até o próximo vídeo.